Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor, é o nosso dia. Espero que você já tenha ido à missa, ou talvez você esteja se arrumando para ir para a missa. Mas não deixe de ir na missa no dia de hoje. Claro, tem as raras exceções, as pessoas que moram na roça, que não têm acesso de ir numa igreja, um doente. Esses, infelizmente, não poderão ir, mas hoje, pelos meios de comunicação aí, você pode assistir a missa pela televisão, pela rádio, aí pelo seu celular, para você poder, pelo menos, ouvir a palavra de Deus, poder se situar no momento. Às vezes tem aquelas celebrações que são feitas nos lugares onde os padres não podem ir porque não tem missa. Então você vai lá, participa dessas celebrações. Tendo em vista que a celebração da Eucaristia é mais importante do que a celebração do culto, que é celebrado nos lugares aonde não tem a celebração da missa. Falo isso porque às vezes tem pessoas que têm a missa bem próxima e elas acabam não indo para a missa. Aí ficam assistindo pela televisão e tudo mais e não tem caráter de celebração enquanto presencial. É preciso participar da missa de forma presencial. Estou dizendo raras exceções, quando não se tem missa, então aí vai, ouve, assiste pela TV. Mas tendo, vai e participe, porque hoje é o dia do Senhor. Paramos tudo, paramos os nossos trabalhos, as nossas coisas, para poder dedicar esse dia ao Senhor nosso Deus. E vocês acabaram de ouvir o evangelho de hoje, Mateus 21, do versículo 28 até o 32. E o que é que o evangelho está nos dizendo? Lembre-se que aqui começa dizendo que Jesus estava se referindo aos sacerdotes e aos anciãos do povo.
E Jesus conta uma parábola, né? Uma parábola de um homem que tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero, e depois acabou indo. E depois o outro, que foi justamente o contrário. Ele disse que ia e acabou não indo. E aí Jesus olha para os anciãos e aos sacerdotes e pergunta para eles: olha, quem foi que obedeceu? O primeiro, eles responderam. Agora Jesus se dirige para eles dizendo: João Batista veio, anunciou a palavra, indicou, mostrou o Messias que se esperava. Vocês deveriam acreditar e vocês não acreditaram. Colocaram 1000 empecilhos e, além de colocar 1000 empecilhos, ainda querem matar o Messias, ou seja, ainda estão com esse propósito de querer matar o Senhor. A palavra foi dirigida a vocês. Era para vocês terem entendido, compreendido, e vocês não quiseram compreender. Vocês veem que na medida que nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos vendo isso. As autoridades religiosas ali do tempo de Jesus estavam com firme propósito de matar Jesus. Eles deveriam reconhecer e fazer a vontade do Senhor, e eles não queriam fazer. Aí Jesus agora diz: as prostitutas, os cobradores de impostos, aqueles que vivem uma vida desregrada, aqueles que não acreditam em Deus, justamente eles é que abriram o coração e reconheceram. Olha só que coisa. E uma vez que eles reconhecem, eles acabam se salvando. E quem deveria também acreditar e ter mais clareza, fecharam o coração e se perderam. Agora vejam, meus irmãos, imagina quem deveria acreditar logo de primeira mão, não acreditam. Está vendo a parábola? Aqueles que dizem, eu vou e acabo não indo, é isso que Jesus está dizendo. E aqueles que seriam os mais difíceis de acreditar, porque já estavam numa vida totalmente errada, são aqueles que dizem, eu não quero, e depois acabam abrindo o coração. Uma inversão. Por isso que na primeira leitura, que está em Ezequiel 18, 25 a 28, aqui Deus vai falar justamente dessa questão que os pensamentos, a forma do homem pensar é totalmente diferente dos pensamentos de Deus. Isso aqui faz até uma referência ao livro de Isaías, lá no capítulo 55, que Deus fala isso, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então veja o que é que Deus diz. Ezequiel 18, 25 a 28. Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, olha bem, quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Ele morre pelo mal que ele praticou. Ou seja,
É aquele, o justo, é o que disse, eu vou, e acaba não indo. Compreendeu? Então, se ele acaba não indo, se ele acaba não abrindo o coração, ele vai se perder. Ele perderá a salvação. Agora veja, quando o ímpio, aqui é o que Jesus fala no evangelho de hoje, os cobradores de impostos, as prostitutas, aqueles que estão longe de Deus, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Então ele se salva. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá, se salvará. Vamos ver de forma mais prática. Meus irmãos, tem muita gente que está levando uma vida em Deus. Está ali, rezando, tal, procurando praticar os mandamentos, e de repente a pessoa começa a retroceder, começa a levar uma vida errada, já não vai mais na missa, já não quer saber mais de Deus, estava se empenhando numa vida de santidade e acaba levando uma vida errada. Então, esse que levava uma vida santa é aquele que diz, eu vou, dentro da parábola que Jesus estava dizendo. Mas, de repente, ele começa a perder e andar numa vida errada. Então, esse não vai se salvar. Se não houver o arrependimento, ele não vai se salvar. Aí tem aqueles que estão levando uma vida errada, não quer saber de Deus. E, de repente, ele se arrepende e começa a levar uma vida santa. E esse se salvará. Por isso que Jesus vai dizer também no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou contar, então, um fato real para que vocês possam compreender. Existia uma moça que eu acompanhava ela na direção espiritual. E ela estava ali empenhada numa vida santa. Ia para a igreja, ela se vestia de forma composta, lia livros espirituais, estava ali na leitura do catecismo da igreja, empenhada numa vida santa. A irmã dela levava uma vida totalmente errada. Ela conversando com uma outra pessoa, ela se empenhou e mudou de vida. Mudou de vida ao ponto de que começou a perceber que Deus a chamava para uma vida mais radical, assim, na vida religiosa. E foi para o mosteiro das Carmelitas. A outra, que estava levando uma vida santa, e de repente começou a namorar. Que queria namorar, tudo. De repente ela não procurava mais a direção espiritual, desapareceu. E um dia eu conversando com a irmã dela, que levava a vida errada, e se empenhou agora numa vida santa, em ponto de entrar no Carmelo, me falou que a irmã dela estava levando uma vida que ela estava muito preocupada. Eu liguei, conversei com ela, disse que estava preocupado,
que é que estava acontecendo. Ela não se abriu muito, né? Disse que ela estava lutando e tal. E hoje está levando uma vida totalmente diferente. Já não se veste mais compostamente, raramente vai na missa, se voltou para esse namorado e está assim. Você compreendeu agora de forma prática o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos tomar muito cuidado. Primeiro, nós que estamos na caminhada, precisamos pedir muito a Deus a graça da nossa perseverança, porque pode ser que no decorrer do caminho nós nos cansemos e abandonemos e levemos uma vida errada sem Deus. E aquela pessoa que estava ali, que não queria saber de Deus, numa vida totalmente errada, de repente ela se converte e persevera. E aí, o que estava convertido se perde, que é o que Deus está falando na primeira leitura. Estava ali numa vida santa, numa vida empenhada e acaba se perdendo no decorrer do tempo. E aquela que estava numa vida totalmente errada, ela se converte e leva uma vida santa. Agora eu vou ler de novo a parábola para você entender, olha. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo, sacerdote, anciãos, são justamente aqueles que estão empenhados numa vida com Deus e tudo, mas infelizmente fecharam o coração para nosso Senhor. Então, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Que estava levando uma vida errada, mudou. Pensou e viu: Não, eu tenho que ir. Eu não posso ficar nesta vida errada. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Aquele que está levando uma vida com Deus, está vendo? Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro. Então, no dia de hoje, meus irmãos, precisamos pensar. Eu pergunto, como está a sua vida? Você é aquele que está numa vida com Deus, mas você já está percebendo que a vida de oração está ficando para trás. Você já não está fazendo adoração, já não está mais empenhado em ir na missa. O mundo está entrando no seu coração. Você está vacilando? Tome cuidado. O inimigo já está tirando você de Deus. Ele já está roubando você de Deus. É preciso que você retome, se empenhe 4 vezes mais na vida com Deus para você não se perder. Perceba o que é que você anda fazendo, o que é que você anda ouvindo, com as pessoas que você está andando, e veja se elas não estão tirando você de Deus. Se tiver, abandone todas essas coisas e continue empenhado. Porque aquelas pessoas que estão numa vida errada, elas estão se convertendo, estão mudando de vida, estão se empenhando, estão vivendo uma vida santa. É o caso dessas 2 pessoas que eu também acabei de contar. A errada está perseverando e já está até
na vida religiosa. E aquela que estava levando uma vida com Deus, abandonou tudo, está levando uma vida errada agora. Peçamos a Deus a graça de perseverarmos e irmos até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vós, porém, mesmo vendo isso, é o finalzinho do evangelho de hoje, não vos arrependestes para crer nele. Não vos arrependestes para crer em Jesus. Já está levando uma vida de pagão, uma vida errada, já está vivendo como as prostitutas e já está vivendo também como os cobradores de impostos que levam uma vida errada e não querem se converter. Que Deus nos dê a graça e revermos a nossa vida e vivermos com Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.